Rogério, desliga e liga esse daqui, ó. Cumprimento os irmãos na graça e na paz. Amém. Vamos ficar em pé, vamos colocar em oração. Cumprimento os irmãos da internet e convoco também a estar em oração nesse momento. Vamos orar. Senhor, agradecemos mais este domingo, este momento de adoração e culto, que a Tua palavra possa tocar os nossos corações, abrir nossas mentes, nos dar entendimento, discernimento, crescimento, de maneira, Senhor, que possamos glorificar o Teu nome através de palavras e ações no nosso viver. Ser com cada pessoa aqui presente, cada família aqui representada, e que possamos juntos, como corpo de Cristo, estarmos participando ativamente desse culto. Amém. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Paz. Vamos estar louvando a Deus então? Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, correndo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, correndo em fé. Ousadia como ver o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, correndo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, correndo em fé. Ousadia como ver o
continuidade, então, estamos na dispensação da lei. Hoje é o quarto estudo sobre dispensação da lei. Estamos concluindo hoje a dispensação da lei. Nós vamos estar trabalhando hoje o período pós-cativeiro, né? Nós paramos lá no cativeiro babilônico e vamos até a ascensão de Cristo, tá? Então a lei, ela atinge o nascimento de Jesus, seu ministério, sua crucificação, sua ressurreição e sua ascensão. Ainda todo esse período está dentro da lei, tá? É importante nós compreendermos a importância de estar dentro da lei. Isso faz com que nós tenhamos que ter uma leitura dos evangelhos com uma lente da lei. Mateus, Marcos, Lucas, João estão dentro do período da lei que nós estamos vendo hoje, e não do período da igreja. Então, os 4 evangelhos estão dirigidos à nação de Israel, quanto ao reino de Israel, e não à igreja. A igreja ainda está sendo profetizada ali por Jesus, no capítulo 16 de Mateus, para, em Pentecostes, ter seu nascimento. Então, daí de Atos para frente, nós vamos estar tratando da igreja. Ok? Muito bem. Bia, põe as projeções para mim, por favor. Isso, esse é o curso que nós estamos tendo, o curso de estudos do panorama da Bíblia. Vimos a criação, pode virar, a queda do homem, a morte espiritual, a separação de Deus, tá? E a promessa do Redentor, o descendente da mulher, Gênesis 3,15. Ok? Essa dispensação é a primeira, a inocência, onde o homem está na condição de inocente, ainda sem pecado, impureza. Só que ele cai, ele perde essa condição de inocência e passa a ter consciência do pecado, que é a próxima. Consciência. Ele tendo consciência do pecado, aí nós vemos que existe o problema das 2 sementes. O homem caído e o homem renascido. E aqui nós temos a linhagem piedosa por Sete, chegando até Noé. Essa linha aqui é a linha de sangue de Jesus Cristo, da sua genealogia, tá? Então, Jesus é descendente da linhagem piedosa que procede de Sete. Chega em Noé, ok? A terra é destruída através do dilúvio e tem início novamente a humanidade. Próxima. Governo humano. Aí. Reinicia a terra. Cã, Sem, Jafé, os filhos de Noé. Vai repovoar a terra novamente. A linhagem semita é a linhagem de sangue de Jesus. Os semitas. Ok? Só que novamente o homem se corrompe. E Deus põe um juízo, a Torre de Babel, a confusão das línguas. E após a confusão das línguas, se dispersam conforme a língua. Os jafetitas vêm para a Ásia Menor e Europa. Os semitas para a Síria, Palestina. E os camitas para a África e a Arábia. Essa foi a dispersão conforme as línguas. Muito bem. Próximo, promessa. Então, diante da corrupção de novo, Deus faz uma promessa a Abraão para levantar uma nação. Pacto abraâmico, que nós estudamos, né? Prometeu terra, nação e bênção. E aqui a linhagem piedosa vem Abraão, Isaque, Jacó, que muda o nome para Israel, Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus é dessa tribo aqui. Essa é a linhagem de sangue que vai chegar onde a nação vai nascer, a promessa da nação se cumpre dentro do cativeiro egípcio.
A nação nasce, os hebreus, tá? Lembra da história de José? José, do Egito, ok? Deus levanta Moisés para libertar o povo. Pode virar. Moisés. A lei é dada a Moisés, que é a dispensação que nós estamos estudando agora. Então nós vemos Moisés, Josué, Juízes, tá? Aquele período de cíclico de Juízes que nós estudamos no livro de Ruth. Aí chega os reis. Primeiro o rei Saul, Davi, Salomão, 40 anos de reinado cada um, 120 anos de reino. Existe o pacto davídico, já havia no período ali da lei, o pacto palestínico, aonde se estabelece a Palestina como a terra prometida, a Palestina. Vamos esclarecer uma coisa. O amilenismo entende que Israel é a igreja do Antigo Testamento, e não é. Então daí eles espiritualizam algumas coisas. Exemplo, um cântico, antigo, mas alguns talvez lembrem. Caminhando vou para Canaã, caminhando vou para Canaã, caminhando vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. O que eles estão querendo dizer com isso? Que Canaã é o céu, é a terra prometida. Espiritualizar uma situação que é territorial, é geográfico, não é celestial. Tá? Não podemos confundir coisas desse tipo, tá bom? Salomão se faz infiel. É dominado pelas mulheres. Isso provoca a divisão do reino. Ok? Virando. O reino dividido, foi que estudamos na semana passada. Jeroboão e Roboão. Roboão, filho de Salomão. Jeroboão, o expert do momento que aproveitou a chance de, já que Roboão quis subir demais os impostos, ele fez um levante e levou 10 tribos com ele que não aceitou o comando de Roboão. Então, essas 10 tribos, não teve nenhum rei com fidelidade a Deus. 19 reis, todos infiéis. E terminou num juízo, no cativeiro assírio. O reino do sul, de Judá, capital Jerusalém, teve reis infiéis e teve reis fiéis. Mas só que no final acabou terminando em juízo também, cativeiro babilônico. Ok? Então esse é o período dos cativeiros. Hoje nós vamos começar o período pós-cativeiro. Terminou os cativeiros. Ok? Vira. Nós vamos estudar a partir daqui, o pós-cativeiro. Vamos lá. O período pós-cativeiro, ele tem o regresso do pessoal da Babilônia para Jerusalém. Esse regresso realizou-se em 3 etapas, não foi de uma vez só. Zorobabel, Esdras e Neemias. Notem, quem montou esse gráfico, quem montou errado. Zorobabel tinha que estar aqui, Esdras e Neemias aqui, está na ordem errada, está invertido. Tá? Eu me apercebi dessa inversão ontem, quando eu estava estudando esses 3 aqui. Falei, pô, mas tem uma coisa errada aqui. Não está nessa ordem. Primeiro foi Zorobabel, e ali está terceiro. Tá? Eu acho que na hora da impressão inverteram. Então é uma correção a ser feita nessa apostila. Ok? Durante o período do cativeiro babilônico, Ciro, do Império Persa, conquista a Babilônia. Juntamente com Dario, do Império da Média. Daí foi
o Império Médio-Persa. Tá? Aonde nós vemos Ciro e Dario. Daniel, capítulo 5, versículo 30. Livro de Daniel, cativeiro babilônico, termina com o domínio do Império Médio-Persa sobre a Babilônia. Daniel, capítulo 5, versículo 30. Aí. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, que era o filho de Nabucodonosor. Ele que estava no comando. Rei dos caldeus. Tá? Babilônia está na Caldeia. A mesma terra da onde veio Abraão. Abraão era caldeu, de Ur. Tá? Versículo 31. E Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Olha aí. Isso aí anima a gente. Eu tenho 61, quer dizer, ele com 62 ainda estava dominando. Oh, ainda tem. Oh. Aí, minha, 61. Então, Babilônia é dominada por Dario. Lembra que ele estava junto com Ciro. Ok? O Ciro, que era o persa. E novamente Daniel se distinguiu no meio. Ele se distinguia no meio babilônico. Ele tinha distinção lá no meio. Quando chegou os persas, já viram o potencial dele e também puseram ele em posição de destaque. Tá? Capítulo 6, versículo 1, na sequência aí, só virar. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. 120 governadores, para administrar coisa lá. 2. E sobre eles, 3 presidentes, sobre os 120, dos quais Daniel era um. Olha só. Daniel já estava em posição de comando. Aos quais esses sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, ele estava cuidando das coisas. 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas. Dos 3, ele já destacou. Porque nele havia um espírito excelente. Lembra que Deus deu uma bênção especial para ele. Logo lá, quando ele foi cativo com 14 anos, de Nabucodonosor. Aonde ele não quis se contaminar com a comida dos deuses pagãos, sacrificado aos ídolos. 14 anos de idade. Tá? Viu, Bia? 14. Então, Daniel tem uma bênção especial de Deus lá atrás. E mantida essa bênção. E ele já se distinguiu. Muito bem. Agora, o que Daniel provavelmente fez? Ele trouxe algumas informações da palavra de Deus para Ciro. Isaías 44, versículo 26. Olha só. Provavelmente Daniel pegou a profecia de Isaías, que tinha sido antes dele, 150 anos antes. Olha só como são as coisas. 150 anos antes. E 150 anos antes, Deus, através do seu profeta, profetizou Ciro. Deus profetizou Ciro, que dominou a Babilônia. Tá? Versículo 26. Isaías 44, 26. Que confirma a palavra do meu servo e cumpra o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá. Elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Vamos entender isso aqui. O que está acontecendo? Jerusalém foi destruído. Está em ruína. O templo, Jerusalém, tudo. E Deus vai levantar alguém para restabelecer Jerusalém. Ok?
27. Que digo às profundezas das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Quer dizer, Deus está falando que Ele é soberano, que é onipotente. Ele determina, para a água secar, seca. Ele seca um rio, se Ele quiser. 28. Que digo de Ciro? Gente, 150 anos antes, o Ciro não tinha nem... O pessoal nem pensava que existia o Ciro ainda. Que digo de Ciro? Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém? Será edificada e do templo será fundada. Olha só. Quem que vai ser o instrumento de Deus para isso? Ciro, o persa, que dominou a Babilônia. Tá? Isso está cumprindo aquilo que Deus determinou. Tá? Então, Ciro emitiu um decreto. Jeremias, capítulo 25, 12. Que permitiu aos judeus o regresso a Jerusalém. Período pós-cativeiro. O regresso começa aqui, com um decreto de Ciro, que Deus levantou. Ok? Jeremias 25, 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos do cativeiro babilônico, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia, que foi morto, e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Cumpriu. Jeremias. Aconteceu. Esdras, capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, olha só, estava profetizado, por boca de Jeremias, que acabamos de ver, tá? Que ia ser tudo destruído, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, 2. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. É Ciro falando, gente, estão percebendo isso? É um pagão. 3. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor. Ele montou lá a primeira leva com Zorobabel, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Mandou reedificar. 4. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Ele pôs um decreto para o povo se juntar, ajudar, contribuir e reconstruir. Ok? Então estamos caminhando pós-cativeiro. Esse regresso realizou-se em 3 etapas. Primeiro, Zorobabel. Zorobabel, ele era príncipe de Judá e da casa de Davi. Tá? Ele regressou com quase 50 mil pessoas. Essa foi a primeira leva. Lançaram os fundamentos do templo, até perder o favor do rei em função dos habitantes da terra conspirarem contra ele. Então, foi lá, começou, fez uma primeira etapa. Ao cabo de 16 anos depois, Ageu e Zacarias, volta na imagem. Pode vir lá na frente, onde eu estava. Aí. Ageu, os profetas.
Zacarias, Malaquias. São os profetas desse período, pós-cativeiro. Tá ok? Então, passados 16 anos, Ageu e Zacarias convocaram o templo, convocaram o povo, e o templo foi concluiu. Ok? O que nós precisamos enxergar nisso? Gente, a soberania de Deus. Nós precisamos ter uma fé de crer que Deus é soberano. Ah, mas não acabamos de contar, rompendo em fé. Precisamos ter essa fé. Ah, mas as dificuldades. Ué, o que era lá? Jerusalém destruído, o templo destruído, eles escravos. Dificuldade. E aí? Mas Deus está restabelecendo. Tá? Aí chega a segunda leva, Esdras. Esdras era um escriba. 78 anos depois da primeira leva, da segunda leva, com Esdras. Um segundo grupo, já com a permissão do rei Artaxerxes, rei da Pérsia. E chegando em Jerusalém, o que Esdras encontra? Um povo envolvido em graves pecados. Pecados morais, costumes religiosos imundos. E lá ele inicia uma renovação da fé do povo. Ele, como escriba, faz a compilação do Antigo Testamento, o povo ter acesso à palavra de Deus, e promove uma renovação religiosa naquele período, e reintroduz a lei mosaica. Esdras, capítulo 7, versículo 6. Ele era escriba versado na lei de Moisés, Esdras, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo o que lhe pediria. Então, estava lá, e o Artaxerxes apoia. Vai lá para Jerusalém, vai lá resolver as coisas. Gente, estão falando de um escravo. Foi liberado. Tá? Então, versículo 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos, os seus juízos. Então ele vai e coloca a palavra de Deus para aquele povo que está em pecado, uma vida totalmente irregular. Capítulo 10, versículo 1. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Conduziu o povo ao arrependimento e uma renovação espiritual. Então, segunda leva, com Esdras. Ok? Terceira leva, Neemias. Neemias, ele era um judeu cativo, com boa posição na corte de Artaxerxes. E recebeu relato, alguns homens saíram de Jerusalém, foram dar um relato para ele, das condições deploráveis que estava lá, na cidade de Jerusalém. Os muros derrubados, e ele consegue permissão de Artaxerxes para voltar com eles. Voltou. Chegando lá, ele reuniu todas as forças disponíveis, homens comuns, tá? E reconstruiu em 52 dias os muros. Apesar da violenta oposição. Arma numa mão e instrumento de trabalho na outra, tá? Tornando a cidade fortificada,
o povo reanimado e disposto a servir e glorificar a Deus. Muito bem. Pode voltar lá na imagem de novo, Bia, por favor. Aí nós vamos chegar no período intertestamentário. 400 anos, de Malaquias até Mateus. É o período intertestamentário. Entre Malaquias e Mateus. Tem 400 anos sem profeta e sem escritura. 400 anos de silêncio. Ok? O período intertestamentário. Esse período, o que aconteceu dentro desse período? Os persas foram dominados por Alexandre o Grande, que era grego. Então, surgiu o Império Grego. Nesse período, teve a tradução da Septuaginta. O que é a Septuaginta? É a tradução do hebraico para o grego. Vamos lembrar que Alexandre o Grande queria que o mundo todo falasse grego. Então, ele mandou traduzir a Bíblia, o Antigo Testamento, para o grego, que é a tradução da Septuaginta. Tá? Para quem estuda a Bíblia, sabe que essa é uma versão de pesquisa, Septuaginta, que é desse período. Tá? Nesse período também foram escritos os livros apócrifos, que a Igreja Católica adotou alguns deles na Contra-Reforma. Foi escrito dentro desse período que não teve profeta. Okay? Por isso não pertence ao cânon. Nesse período também ocorreu a profanação do templo, onde Antíoco Epifânio mandou matar uma porca e sacrificar no altar do sacrifício no templo. Lembra que o porco é um animal impuro para o judeu. Sacrificava cordeiro. Então, ele, para afrontar, ele mandou sacrificar uma porca. O sumo sacerdote, que eles achavam, não, ele está velhinho, coitado, ele vai ceder à pressão. Matatias. O Matatias lança a mão de uma espada e mata o sacerdote pagão e o general que estava com ele, matou os dois. Ok? Pega seus filhos e foge. E começa uma guerrilha contra os opressores. Matatias morre. Judas Macabeus, filho dele, assume a guerrilha. E a guerrilha vai vencendo e venceu. Tá? Tudo dentro desse período de 400 anos. Tá? Que é onde surge o suporte, por exemplo, dos fariseus. Os fariseus, no início, eram um grupo piedoso, de fé firme. E apoiaram o movimento dos Macabeus. Ok? Então, depois o negócio foi se tornando político, foi se corrompendo e ficou no que ficou na época de Cristo. Ok? Muito bem. Agora nós vamos chegar no período intertestamentário e vamos para o princípio do cânon do Novo Testamento. O próximo. Nascimento de Jesus, batismo, ministério, entrada triunfal em Jerusalém, traição, crucificação, ressurreição e ascensão. Tudo dentro do período da lei. Tá? Por isso, dentro deste período, o que é a narrativa de Mateus, Marcos, Lucas, João? É a narrativa da vida de Jesus nesse período. Período da lei. Ok? Temos o nascimento de Jesus. Cumpriu-se a profecia do descendente da mulher, lá de Gênesis 3,15. Cumpriu-se a profecia do leão da tribo de Judá, lá em Gênesis 49,10. Põe Gênesis 49,10, só para o pessoal lembrar. O cetro não se arretará de Judá. O cetro do rei não vai arredar de Judá. Nem o bastão de entre seus pés. O bastão é o legislador, o juiz. De entre seus pés, ou seja, é um nascimento carnal. Tá? Está se referindo a parir. Ok? Até que venha Siló, que é a cidade onde ficava a Arca da Aliança, onde Deus era adorado. Note que a cidade vem, não tem como uma cidade vir.
Pode vir Deus, que é adorado naquela cidade. E a ele obedecerão os povos. Isso aqui ainda não cumpriu. Os povos ainda não obedecem a Jesus. Ele foi rejeitado. Mas vão obedecer na segunda vinda. Ok? O nascimento de Jesus foi profetizado por Isaías. Isaías 7,14. Porquanto mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel, o descendente da mulher, alguém que vai nascer de uma virgem, né? Isso se cumpriu onde? Em Mateus. Isaías 9,6. Porque o menino vos nasceu, um filho se vos deu, o governo está sobre seus ombros, e seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O filho foi dado? Foi. Um menino nos nasceu, um filho se vos deu, o filho foi dado? Foi. O menino nasceu? Nasceu. O governo está sobre seus ombros? Ainda não. Isso vai ser na segunda vinda para estabelecer o reino. E seu nome será, nessa segunda vinda, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. No hebraico não tem essas vírgulas, como está em tradução em português. É tudo um nome só. Tá? Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, El Gibor, Senhor dos Exércitos. Pai da Eternidade, Aviad, Príncipe da Paz, Sar Shalom. Esse é o Senhor Jesus. Ok? Mateus, capítulo 1, versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Só reforçar, o nascimento da virgem. Da qual nasceu Jesus? José, marido de Maria. Maria, da qual? Não dos quais, José e Maria. Da qual? Da Maria. Ok? Versículo 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Essa é a missão. Que ele é o resgatador, lá de Gênesis 3,15. Ele que vai pisar a cabeça da serpente. Ok? O batismo de Jesus. Pode pôr lá na imagem, por favor? Aí. Mais uma. Aí. Nascimento, batismo. Ok? O batismo de Jesus. O batismo de Jesus está dentro de um contexto onde está havendo a preparação do rei para essa missão. E para validar a reivindicação de que ele era o Messias, ele precisava do quê? Um arauto real, João Batista. Ser ungido no batismo. E vencer a tentação contra Satanás. Onde Satanás tentou fazer ele agir independentemente do Pai. Mas ele e o Pai são um. Levar ele a duvidar do Pai quanto à fidelidade do Pai. Olha a situação que você está. E a ignorar o decreto do Pai quanto ao reino que havia sido prometido. Se prostrados me adorares, darei todas essas nações. Satanás tentando. Mas ele foi provado e venceu. Começa o ministério de Jesus na terra. Mateus 5 ao 7, nós temos o Sermão da Montanha. Aonde ele vai falar do acesso ao reino. Como faz para entrar no reino? Como devem ser os cidadãos do reino? É necessário uma justiça interior, ser lavado pelo sangue de Jesus, ser nascido de novo. Ok?
Capítulo 8 ao 9 vai falar da autoridade demonstrada através dos milagres que ele realizou. E a natureza distinta dos discípulos. Onde o discípulo não podia ter uma postura egocêntrica, mas humilde, necessitado de ajuda, e deveria romper com a tradição religiosa. Essa era a situação. Estudamos isso em Mateus. Capítulo 10 ao 13, fala do ministério de Jesus, que foi caracterizado o quê? Pela oposição e rejeição da nação de Israel. Isso proporcionou uma mudança no programa divino, como vimos, né? Ele começou a falar por parábolas, lembra? Daí no capítulo 14 em diante, ele fala por parábolas para que somente os discípulos recebam ensinamento, não mais voltado para a nação. Chega no capítulo 16, ele faz a primeira profecia a respeito da igreja. A igreja é profetizada. Note, a igreja está o quê? Profetizada. Se a igreja está profetizada, ela não é o Israel de Deus. Ela não nasceu ainda. Estão percebendo? Daí chegamos no capítulo 21, na entrada triunfal, onde Jesus é apresentado como Rei Messias. Vamos lá. Capítulo 21 de Mateus, versículo 4. Gente, eu estou dando uma rasante, porque eu só preciso dar uma ideia para vocês, né? Ora, isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta. O quê? Versículo 5. Dizei ao filho de Sião: eis aí vem teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria animal de carga. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, num jumentinho. Só que isso estava profetizado em Zacarias. Zacarias havia profetizado. Lembra lá os 3 últimos profetas? Ageu, Zacarias, Malaquias? Então, havia sido profetizada a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando Jesus entra em Jerusalém, o que aconteceu? Eles tiravam as capas, punham ramos para ele passar. Daí o povo em alvoroço, os discípulos. Daí as autoridades falaram: fala para o pessoal ficar mais quieto, não fazer bagunça, fazer barulho aí. O que Jesus responde? Se eles não fizerem, até as pedras clamarão. Porque está se cumprindo o quê? Uma profecia. O rei está entrando. Estão reconhecendo a entrada do rei. As pedras clamarão está se referindo a um costume que tinha na época. O costume da época era o seguinte: quando chegava um rei numa cidade, tá? O rei vai passar aqui nessa rua. Então daí pegava, punha-se uma pedra, um marco, entalhava na pedra: o rei fulano de tal passou aqui tal dia, tá. Tá entendendo? Era dessa maneira. Até as pedras clamarão. Ok? Jesus foi saudado como rei nessa situação. Pelos discípulos, exatamente. Pelos discípulos. Não pela nação. Então, na prática, a entrada não foi triunfal. Porque a nação não o recebeu como rei. Eles rejeitaram, lembra? Mas os discípulos receberam. Tá ok? Versículo 8. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e os outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada, que é a recepção. Versículo 9. E as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Salva-nos agora. Aqui é o Salmo 118, tá? Estão recitando. Os hebreus, eles cantavam o Salmo 118. Os salmos eram cantados. Estão cantando: Hosana, salva agora, tá? Hosana, filho de Davi. Ó, pacto davídico. Quem que eles estão reconhecendo? Jesus, o filho de Davi.
Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Isso vai ser proclamado na segunda vinda do Senhor Jesus, lá em Jerusalém, no momento do Armagedon, aonde a nação de Israel vai se pôr de joelhos e clamar Baruch Havá Hashem Adonai, que é o que está escrito aqui. Bendito o que vem em nome do Senhor. Tá? Versículo 10. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? 11. E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. 400 anos de silêncio profético. E Jesus está cumprindo o quê? Deuteronômio. Lembra que Moisés avisou que viria um profeta? Está cumprindo aqui. Tá? Eles estão tendo compreensão à luz do quê? À luz de Deuteronômio. Ok? Até então, 400 anos não havia profecia. Não, foi silêncio. Não teve tudo parado. É, exatamente. Então, após esse período de silêncio, Jesus está ali. Quebra todo o silêncio. E cumpre-se tudo. Todo o Antigo Testamento está apontando para quem? Jesus. Então todo o cenário do Antigo Testamento está apontando o seu clímax. Jesus está aqui. Tá? O rei Jesus anuncia a sua crucificação e morte na Páscoa. Capítulo 26, versículo 1. Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos, tá? Versículo 2. Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Notem, Jesus está sendo claro e objetivo. Estamos estudando Mateus. Ele está avisando que os homens vão matá-lo. Aqui ele está dando detalhes. Ele está dando o dia. Ele está dando o método. O rei anuncia. Após isso, ele vai fazer a última refeição, a refeição pascal. Versículo 26. Enquanto comiam, isso a véspera da crucificação, tá? Tem uma sequência de festividades, né? Pães ázimos, Páscoa, tá ok? Essa véspera, pães ázimos é a preparação, é no que eles estão aqui, a preparação da Páscoa. Tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e deu aos discípulos dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Isso aqui é novo. Desde a libertação do Egito, lá atrás, com Moisés, tem a celebração da Páscoa judaica. Quando chega nessa Páscoa, Jesus dá um significado para o pão. É o meu corpo. Até então não tinha esse significado. Ok? Versículo 27. A seguir tomou um cálice e tendo dado graças, deu aos discípulos, dizei: bebei dele todos. 28. Porque isto é o meu sangue. Isso também não estava. É um símbolo novo no memorial. O sangue da nova aliança. A nova aliança. A nova aliança era o único pacto que até então não tinha selo. Tá? Então a nova aliança vai ser selada com o quê? Com o sangue dele. Derramado em favor de muitos, não de todos. Por que muitos? Só os que creem. Para a remissão de pecados dos que creem. 29. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia que hei de beber novo convosco aonde? No reino. Eu vou voltar para nós terminarmos essa ceia.
São 4 cálices que eles tomam. O terceiro cálice é o cálice da redenção, que eu creio que Jesus falou, esse é meu sangue. E o quarto cálice chama-se o cálice do reino, que ele não bebeu, falou que vai voltar para beber ainda. Tá? Quando fala hei de beber, está falando no futuro. Isso, hei de beber, que é a implantação do reino, por isso que eu coloco o reino aqui embaixo, que é o complemento dos pactos com a nação de Israel. Ok? 30. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras, aonde ele ia ser traído. Ele estava totalmente consciente disso. Ele não foi pego de surpresa. Puxa, Judas, você me beijou me traindo. Não foi pego de surpresa, ele já sabia. Sair na mão com ele, né? Não. O Pedro que resistiu, foi lá e cortou a orelha do Malco. Né? Mas, muito bem. Dá-se a traição num julgamento ilegítimo. Versículo 63. Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. 64. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Sou, né? Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. Onde que está Jesus hoje? E vindo sobre as nuvens do céu. Vai vir ainda, né? Notem, Jesus já deixou claro. Eu sou. Eu vou estar à destra. E eu vou voltar. 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Por que blasfemou? Ele se disse Deus. Tá? Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia? Se declarou Deus. E ele é Deus. Mas só que como o sumo sacerdote não cria, não, isso é blasfêmia. 66. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Cruz. 67. Então uns cuspiram-lhe no rosto, ele dava murros e outros esbofeteavam, dizendo: 8. Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Agora, por que Jesus está passando por tudo isso? Para a gente ter um culto de domingo aqui, e o nosso compromisso terminou só com eu fiz minha obrigação? É isso? Não. A nossa obrigação é 24 horas. 24 horas, todos os dias. Esse momento é um momento de celebração. Nós celebrarmos a comunhão do corpo de Cristo com Cristo. Por isso nós estamos aqui. E quando nós estamos vendo a obra de Cristo, tudo isto dentro do cenário da dispensação, onde tudo é um plano, tudo está caminhando conforme planejado. Capítulo 27, versículo 35. 27 e 35. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Aonde está escrito isso? Salmo 22. Está cumprindo aqui. 36. E assentados ali o guardavam. 37. Por cima da sua cabeça puseram escrita uma acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. 38. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Onde está escrito isso? Antigo Testamento? Isaías 53. Né? Tudo está planejado.
os mínimos detalhes. Só que percebam, quem que está fazendo acusação contra Jesus? Os judeus. Eles estão, escuta, sai da cruz, tal. Eu não estou falando isso para Jesus? Eles estão fazendo uso blasfemo da palavra de Deus. Eles estão recitando o Salmo 22 para afrontar Jesus na cruz. Então, se eles liam lá na época essas profecias, eles não sabiam que Jesus Não criam. não cria. Você pode pegar uma profecia líquida e clara, ler para uma pessoa, se ela não crer, você leu, ela olhou, mas parece que tem um véu na frente da cara da pessoa, a pessoa não entende. Às vezes a gente, já fui várias vezes com um pastor, para pregar o evangelho, né, pastor? Uhum. A gente fala tudo, a pessoa não entende, é muito bem claro, tudo muito bem Sim. limpo. Aí, ou no mesmo dia, ou no outro dia, você fala, não vem mais aqui não. Exatamente. Não vem mais aqui não. É bem exatamente isso aí, né? 39. E eis que iam passando, blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, olha o Salmo 22 aqui. 40. E tu que destrói o santuário, em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. Salmo 22 de novo. 41. De igual modo, os principais sacerdotes com escribas e anciãos, escarnecendo, diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Salmo 22 de novo. 43. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. Salmo 22 de novo. O povo recitando, os escribas, os fariseus, os religiosos, diante da cruz. Capítulo 28, versículo 7. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos, aqui é o anjo, na ressurreição de Jesus, dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Já está indo para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. 8. E retirando-se elas apressadamente, as mulheres, do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos, com alegria. Ele ressuscitou. 9. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e adoraram. 10. Então Jesus disse, não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Jesus ressuscitou. Capítulo 28, versículo 18, encerrando. Será que Marcelo foi Jesus ressuscitou, o corpo dele foi esclarecido, aquelas sumiram todas as feridas, eles fizeram um novo. Ficou as marcas, né? As marcas dos cravos, Até que ele pediu para do lado da lança, o corpo glorificado. Elas aproveitaram esse momento que ele estava ali naqueles dias ali para abraçar ele. Isso. Tinha aquela alegria dele. Exatamente. Agora, depois dessa obra concluída, qual a ordem que Jesus deu ao subir aos céus? Ele deu uma ordem. Tinha mais de 500 pessoas presentes. E essa ordem é estendida a cada um de nós aqui. 28, 18, né? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele tem toda a autoridade. Lá e aqui. 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. A gente está acostumado a recitar isso. Precisamos viver isso. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Interessante, né? Como o pessoal nega a trindade de Deus. Está claro que Pai, Filho e Espírito Santo. 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Tenho discipulado, o ensino. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse é o nosso compromisso. Tão claro, O nosso até a compromisso. consumação do século, né? Isso. Amém? Amém. Então terminamos a lei hoje. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Donizete, vem fazer essa oração para nós, por favor. Pastor, enquanto isso, eu vou informar que após o culto, hoje devido às chuvas, as grandes chuvas que tiveram na noite, temos problema com a internet. Ah, sim. Mas que os irmãos fiquem tranquilos que estará na íntegra no YouTube e no Facebook, tá? Certo. Ótimo. Donizete? Bom dia, irmãos. Graças a paz. E dá bênção. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por esse momento que estamos passando aqui na tua casa de oração, aprendendo muito nessa manhã, ó Pai, com a tua palavra, que é rica, que é eficaz para as nossas vidas. Que o Senhor continue, ó Pai, nos ajudando, nos fortalecendo, aumentando a nossa fé, ó Deus, para que nós possamos, ó Pai, sempre compreender, aprender a tua palavra e colocar em prática em nossas vidas. Cuida de nós, ó Deus, nos dando sabedoria e entendimento, ó Deus, para que nós possamos, ó Pai, nos dispor de sempre estar estudando a tua palavra, porque nós precisamos disso, ó Pai, até a consumação dos séculos. O nosso aprendizado aqui, ó Pai, ele é tão pouco, mas esse pouco nos faz crescer, ó Pai, para que nós possamos, ó Deus, viver uma vida de conformidade com a tua palavra, com os teus ensinamentos. Continue nos ajudando, dando força, ó Deus, para que, ó Deus, nós possamos, ó Pai, no decorrer dos dias, na nossa casa, no nosso trabalho, nós possamos, ó Deus, estar com essa palavra na nossa mente, ó Pai, e que nós venhamos, ó Deus, sempre lembrar que o Senhor quer o melhor para nós, porque a tua palavra diz. Continua nos ajudando, Pai, também, para que nós possamos, ó Pai, passar essa palavra para as outras pessoas, ó Pai, fazer o discipulado de acordo com a tua palavra, Deus, não desviando nem para a esquerda nem para a direita, mas segundo o teu querer, segundo o teu propósito, para que, ó Deus, pessoas possam ser salvas, ser libertas dos seus pecados, ó Deus, e acima de tudo ter salvação no nome de Jesus. Sim. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor sempre irá cuidar de nós, e que nós possamos, ó Pai, sempre buscar esses ensinamentos, procurando sempre ler a tua palavra, ó Deus, e meditar nela dia e noite, é o que ela diz. Muito obrigado, ó Pai, pelo dia que o Senhor nos damos, ó Deus, e por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, tudo em nome de Jesus, aquele que morreu na cruz por nós, para nos dar salvação, pagando os nossos pecados, ó Pai, nossos terríveis pecados. Nós oramos assim, ó Pai, agradecidos no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja e com todo o povo de Deus hoje, todos sempre. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Pessoal, culto Lá em Jesus, 19h30. 19h30. Tá? Quem quiser participar conosco, Quem quiser participar, eu estarei lá. Amém. Bem? Quem quiser ir comigo, só dá um alô. Amém. Será bem-vindo. Pastor, recados. Recados. Terça-feira vai ter o encontro com os jovens, né? Os ensaios e tal. Terça não, quarta. Quarta-feira, perdão. Quarta. Terça-feira vem o culto às 19h30, né? Terça, 19h30. Isso. Continua aí nos pedidos de oração, parece que está aumentando, né? Está aumentando lá com a Liliana, então a gente vai estar focando nisso. Isso, eu pedindo recebi. oração, tá? E os irmãos aí da internet que aguardem. Foi no grupo, tá? O pessoal tá olhando. E o pessoal da internet aguardar aí, mas à noite já está disponível, tá bom? Glória.